Bom dia, irmãos. Aqui quem está falando com vocês é o pastor Cleverson. Nós estamos no período de férias do nosso querido pastor Jacques. E aí o nosso pastor Josias também fez uns dias, né, com as lives aqui de textos que inspiram. E essas duas próximas semanas eu vou estar com os irmãos aqui pela misericórdia de Deus. É um desafio, eu não tenho prática de fazer live, então desde ontem estou preparando o ambiente aqui para poder me situar. E aí a ideia que eu quero dessas duas semanas com os irmãos é, enquanto o pessoal estiver chegando, a gente cantar um cântico. E aí, se você quiser procurar a letra aí da música Deus é Deus, do Delino Marçal, é a música que nós vamos cantar agora. Delino Marçal. Então, você pode ir procurando enquanto a gente está se preparando aqui. Vocês vão ver que eu vou me enrolar um pouco, normal, né? Para quem não está acostumado, mas eu creio que vai ser um tempo especial de bênção aqui. Eu não sei nem como ver direito aqui, irmãos, todo o pessoal, por exemplo, que está participando. Eu sou meio... Aqui apareceu. Tá, irmã Maria Pacheco, Júlia Freudel, Marlene Wild, Inês. Bom dia para todas. Vamos cantar então juntos. Deus é Deus. Vou colocar aqui e a gente vai... Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo
der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Bom, mais uma vez, bom dia para aqueles que chegaram agora. A gente está começando com os irmãos 2 semanas de textos que inspiram. O pastor Jacques está gozando de suas férias, merecidas férias. A nossa oração é que Deus realmente abençoe esse tempo dele de descanso. E nós queremos começar esse dia hoje. Eu vou passar as 2 próximas semanas com os irmãos. Até sexta-feira passada o pastor Josias esteve com os irmãos aqui, né? Então nós vamos começar hoje com os irmãos aqui uma sequência de pensamentos, de sentimentos sobre oração, textos que realmente me inspiraram, que falaram muito forte ao meu coração. E eu queria começar, como diria o outro, começar do começo. Eu queria começar com Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Aí você pode abrir a sua Bíblia. Você pode escrever seu pedido de oração aqui. Eu ainda não sei direito como é que os meninos fazem, como é que o Jacques fez, como é que o Josias fez para pegar todos os... Eu estou vendo aqui no chat, né, as saudações dos irmãos, Luiz Nascimento. Amém, irmão? Que a gente possa ter realmente um dia abençoado hoje. A irmã Raquel também acompanhando com cântico, o irmão Marli, Nascimento. A Deus seja louvor, amém, irmã Raquel. Irmã Nívia, bom dia também. Amém. Bom dia, irmã Eliane. Quero então ler com você rapidamente aqui o primeiro versículo da Bíblia. Quero convidar você a pensar comigo, a gente refletir um pouquinho sobre esse primeiro versículo da Bíblia, uma verdade só que tem nele. Ele é um dos textos menores da Bíblia, dos versos menores, mas um dos versos mais profundos da palavra de Deus. E eu quero refletir com você então. Diz assim, muito rápido, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. É um texto tão pequeno, irmãos, mas de uma profundidade tão grande, tão tremenda, que nós vamos pensar essa manhã aqui. A Bíblia, ela não se preocupa muito em dar respostas que algumas pessoas querem, né? Às vezes tem pessoas que tomam a Bíblia querendo que ela seja, por exemplo, um livro científico. E ela não se propõe a isso, ela não se preocupa em se defender como um livro científico, porque ela não é. Ela é um livro de fé. Então você vai ver, por exemplo, situações onde a Bíblia vai mostrar uma perspectiva para que a gente possa entender, né? Por exemplo, lá em Josué capítulo 10, verso 13,
vai dizer que o sol parou e a lua pararam, as duas pararam ali. Aí as pessoas ficam questionando e tal, porque na verdade o sol não para. Antigamente se tinha a visão de que o sol girava em torno da Terra, mas na verdade isso não tem muito a ver, porque, por exemplo, hoje mesmo, se você vai no final de dia, por exemplo, você vai dizer assim: o sol está se pondo, né? Mas nós sabemos que o sol está parado, ele não está se pondo, mas na nossa perspectiva ele está se pondo. Então a Bíblia não se preocupa em se mostrar um texto científico. Assim como ela não se preocupa também em se mostrar um texto histórico, geográfico. Infelizmente, algumas pessoas, alguns cientistas, né, ateus, até muitos deles ateus, e que não creem, não dão espaço para a fé, e de certa forma a ciência ela não trabalha muito com a fé, né? Alguns cientistas têm a tendência a querer desacreditar a Bíblia. Por exemplo, recentemente agora, no Egito, escavações mostraram que em vez de um povo chamado Cute, que morou, que segundo esses cientistas morou em Israel, na verdade foi descoberto recentemente que não, era o povo de Israel que saiu do Egito, né? Então, cidades que a Bíblia cita, povos que a Bíblia cita, e que não se conheciam, ninguém sabia se existia, e muitas vezes era desacreditada a Bíblia por causa disso, esse povo nunca existiu. Aí passa um tempo, surge ali numa escavação uma nova cidade que estava enterrada pelas areias, e aí se descobre que era uma cidade que a Bíblia já citava, era um povo que a Bíblia já citava. Então a Bíblia não se preocupa com isso, não é função da Bíblia se preocupar se aquilo que ela está falando é ou não verdade, porque ela se coloca na posição de ser a verdade, né? A palavra de Deus. Agora, por exemplo, a Bíblia também não se preocupa em falar que Deus existe ou não existe. Ela simplesmente afirma que ele existe. E isso é tremendo. Porque esse primeiro texto, ele já tem várias coisas assim que entram em atrito com algumas pessoas que não creem na palavra, que não creem em Deus. Quando fala, por exemplo, no princípio, se pergunta que princípio é esse? Para muitos seria o Big Bang. Mas o Big Bang ele surgiu de uma explosão do nada. Como que uma explosão do nada? Eu brinco que a pessoa precisa ter mais fé para ser ateu do que ser cristão, porque, infelizmente, as teorias que surgem para desacreditar aquilo que a Bíblia diz, ou para tentar explicar, são teorias, na grande maioria são teorias que não têm fundamento algum, mas você fica pensando nesse princípio que está dizendo ali na Bíblia. Que princípio é esse? É o princípio da humanidade? É o princípio de Deus? Mas aí você vai ler na Bíblia e Deus é eterno, Deus não teve início, né? E aí você vai, no princípio criou Deus. Aí ela está falando, Deus existe, né? E só que aí você fica olhando assim, mas que Deus é esse? Porque já imaginou se a gente cresse que Deus existe, nós cremos que Deus existe, mas se esse Deus fosse um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus mau, né? Nós estávamos fritos, vamos colocar assim. Mas não, você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que dá o seu melhor para a gente, né? Que ele não apenas criou todas as coisas, mas ele é esse Deus que se importa com a sua criação, que no máximo do seu trabalho, do seu esforço, do seu amor, da expressão do seu amor, ele entrega o próprio filho, o único filho dele, para morrer por mim e por você. Então não é qualquer Deus. Mas a gente hoje não vai se firmar nessas duas passagens, por exemplo, essas duas questões aí. Nós vamos se firmar hoje em outra coisa. Quando o texto diz, por exemplo, no princípio criou Deus, ou Deus criou. Essa palavra criou é aqui que eu quero que a gente reflita essa manhã. Quando o texto diz que Deus criou, é a palavra bará.
do hebraico. E essa palavra bará, quando ela é conectada a Deus, ela está falando de uma criação do nada, uma criação milagrosa, onde Deus não precisou pegar uma matéria aqui, outra matéria ali, uma energia, alguma coisa, não. Ele criou do nada, com o poder da palavra dele. Ele criou os gases, ele criou os líquidos em geral, ele criou a matéria, e quando você pensa na matéria e gases e líquido, você pensa o universo todo, que é uma imensidão tremenda que o homem não consegue calcular o tamanho dele. Existe uma ideia de qual pode ser o tamanho dele. Mas, por exemplo, você tem estrelas. Se a gente acha o nosso Sol grande, e ele é muito grande comparado ao tamanho da Terra, a Terra fica muito pequenininha perto do Sol. Nós temos, por exemplo, estrelas que o nosso Sol fica parecendo uma coisa de um grão de areia, a ponto dos cientistas dizerem que se você pegar um jato, um caça, e você passar uma volta toda nessa estrela a 1000 por hora, você vai precisar de mais de 1000 anos. Olha que coisa tremenda. Mais de 1000 anos para você dar uma volta nessa estrela. E isso tudo Deus criou. É que a gente às vezes não para pensar, né? Para refletir sobre essas coisas. E aí, irmãos, por que eu estou querendo chamar atenção para isso aqui? Porque assim como foi lá com o sol parando, lá no livro de Josué, independente do que aconteceu, foi um milagre. Quando Deus criou todas as coisas, ele fez um grande milagre. E aí eu lembrei de uma história de um amigo meu que eu tive, perdi o contato faz muitos anos já com ele, e ele estava numa crise muito grande no casamento dele. E ele falou para mim assim: Cleverson, eu creio que se 99% do meu casamento estiver destruído, Deus pode desse 1% restaurar o meu casamento. E aí na hora eu não falei nada com ele, mas depois eu pensei e refleti. Falei, camarada, na verdade, se 100% do teu casamento não tivesse destruído, do nada Deus podia restaurar o casamento dele. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Deus é o único que pode fazer esse tipo de milagre. Do nada, transformar a história, do nada renovar situações, vidas. A ciência às vezes engana, né? Nos engana, nos desengana, melhor dizendo que nós não temos mais condições. Às vezes um câncer, às vezes uma doença muito complicada, terminal, diz pra gente, olha, não tem cura, ou não tem mais chance, tem dias de vida, tem meses de vida. Só que aí você vai e olha para a Bíblia e você crê num Deus que foi o mesmo ontem, que fez milagres ontem, é o mesmo Deus de hoje, que vai continuar fazendo milagres, e é o mesmo Deus de amanhã, ele continuará fazendo seus milagres. E por isso a gente pode estar diante desse Deus. Aí, às vezes as pessoas vão falar coisas pra gente, né? Infelizmente, eu, graças a Deus, assim, não vivenciei isso, sabe, irmãos? Meus pais foram pais amorosos, mas infelizmente algumas pessoas recebem palavras de maldição, de desgraça, dizendo que elas não vão servir para nada, que elas não vão ter sucesso na vida. E aí você olha para um Deus que nos criou, que nos conhece e não fez qualquer uma pessoa. Se você olhar para a criação depois do texto todo ali de Gênesis 1, você vai ver que Deus, ele preparou toda a terra, toda a criação dele, para receber o homem e a mulher. Tudo foi preparado no seu tempo, bem organizado, para que o homem e a mulher pudessem chegar e ser recebidos por um jardim gostoso, perfeito. Então Deus não fez o homem e a mulher de qualquer jeito. Por mais que alguém diga que você foi um erro, você não foi um erro. Todas as pessoas, a Bíblia fala que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus.
Então você não pode acreditar nessa mentira, dizer que você foi um erro, porque você não foi, você é criação de Deus, você é amado, amada por Deus. E a gente poder, mesmo tendo uma palavra dessa no nosso passado ou no presente, e poder olhar não para aquilo que falaram para a gente, mas para o nosso Deus, Ele que nos dá vida, Ele que nos transforma, que nos renova, aí eu posso crer que eu posso, mesmo que as pessoas digam que eu não valo nada, sim, Deus pode fazer uma mudança na minha vida. Às vezes você tem uma situação no seu casamento, às vezes você tem uma situação de relacionamentos, às vezes você tem uma situação jurídica ou no seu trabalho que é muito difícil, que as pessoas falam, gente, não tem mais condições, você não vai conseguir isso aqui, é perdido. E eu quero te dizer, se você crer nesse Deus que criou todas as coisas do nada, Ele pode te dar vitória. E isso não é teoria, queridos. Eu conheço várias histórias de pessoas que estavam, por exemplo, na justiça com situações há anos lá paradas e que a igreja começou a orar, foi pedir oração e Deus foi e abençoou a pessoa e ela conseguiu. Quantos testemunhos de mães que tiveram seus filhos que estavam metidos nas drogas, os filhos são restaurados. Quantas pessoas, nós temos aí a Cristolândia, que é um exemplo de pessoas que tiveram suas vidas restauradas, tiradas das drogas. Uma luta terrível, que é o crack, que pessoas dizem que você experimenta uma primeira vez e você já se torna um viciado. E pessoas sendo resgatadas dessa situação tão complicada. Por quê? Porque existe um Deus que criou todas as coisas do nada, e esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes, o nosso coração fala para nós mesmos que nós não valemos aquilo que a gente realmente é diante de Deus. Às vezes a gente precisa melhorar o nosso caráter. Eu tenho pedido para Deus trabalhar o meu caráter já faz anos já, e Deus tem transformado o meu caráter. Eu sempre tive muito problema de autoestima baixa, e Deus tem transformado isso. Eu brinco com os pastores lá na igreja, que agora eu tenho orgulho da minha humildade, mas é pura brincadeira, mas Deus tem transformado a minha autoestima e tem me mostrado quem eu sou nele, assim. E aí eu vejo, por exemplo, o salmista Davi, o rei Davi, lá no Salmo 51, no verso 10, um texto muito conhecido, mas que para mim fala tão alto, e uma oração que eu tenho colocado diante de Deus, que ele coloca: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O texto continua, mas eu quero ficar aqui no cria. Esse cria é a mesma expressão usada em Gênesis 1. No princípio criou Deus. E ele está pedindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está reconhecendo que ele não tem esse coração e que ele precisa que Deus faça um milagre. Davi foi um homem que viveu muitas coisas terríveis, ele foi perseguido, ele pecou de forma muito séria. Nós conhecemos as histórias de Davi. Ele foi um pai omisso em muitas situações com seus filhos. Ele tinha muito sangue em suas mãos, ele matou muita gente, a ponto dele querer construir o templo para o Senhor, o templo de Israel ali que o Salomão construiu, e Deus não permitiu porque ele tinha muito sangue em suas mãos. Então a gente olha um texto desse e acha muito simples ele fazer esse pedido, mas não é tão simples assim. Ele não tinha essa pureza de coração, mas ele cria que Deus podia criar esse coração puro. O nosso Deus, irmãos, ele é o Deus todo-poderoso, mas ele também é um Deus amoroso e ele quer o melhor para a gente. Basta que a gente busque a ele, busque a sua vontade, busque, sabe o quê? Uma palavra da parte dele. Amanhã, inclusive, nós vamos trabalhar sobre essa palavra. Quando é que nós recebemos uma promessa de Deus? Quando aquela promessa é para mim? Quando ela não é para mim? Vamos pensar sobre isso, sobre pessoas que têm se frustrado com Deus, mas na verdade existem outras coisas que têm frustrado as pessoas, porque Deus não nos frustra nunca.
Então, nós precisamos de uma palavra da parte de Deus. A Bíblia fala, na criação, disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí, João capítulo 1, verso 1, primeiro versículo do livro de João, nós vamos ver um texto paralelo ao de Gênesis que nós lemos hoje, Gênesis 1, e ele diz assim, no princípio, de novo, era o verbo, ou em outras versões, uma versão mais atualizada, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, na criação, domingo, inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso no nosso culto, eu vou trazer a reflexão de domingo agora, nós vamos pensar um pouco sobre essa criação de Deus, que ela só pôde ser possível por causa de Jesus. E nós vamos ver isso no domingo. Mas, enfim, o texto de João vai falar que no princípio era o verbo, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, se nós queremos uma palavra da parte de Deus, a primeira coisa que a gente precisa ter é Jesus no coração. Não existe outro caminho, não existe religião que vai nos ajudar a ouvir a palavra que Deus tem para a gente. E aí você, tendo Jesus no seu coração, você recebe o Espírito Santo, e aí você vai para a palavra dele, a Bíblia, você vai em oração, você vai receber palavra de pessoas servas dela, e essas palavras, o Espírito Santo que habita na gente vai confirmar se é do Senhor ou não. Então, primeira coisa que nós precisamos é ter a palavra do Senhor no nosso coração, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se estamos diante de uma possível... como eu posso dizer assim? Eu quero ver antes com você. No verso 3 ali de João capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e que sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aí, eu posso dizer que se eu estiver diante de algo impossível para mim, eu estou diante daquele que é capaz de realizar os impossíveis. É a ele que nós vamos neste momento, é o Senhor Jesus que nós vamos buscar, levando os nossos impossíveis para que ele traga uma palavra de bênção da parte dele, para que a gente possa ter a nossa história transformada. Então eu quero, nesse tempo agora, orar com você. Não sei se alguém tem algum pedido de oração para colocar diante desse Deus, sabe? Eu não sei como é que está agora, eu vou procurar saber a situação do nosso querido Diego. O Diego, segundo a sua irmã, Diego é uma criança que nós temos orado, se eu não me engano ele tem 11 anos, 11 a 13, uma coisa assim. Nós temos orado por ele como igreja. Ele tinha um câncer, segundo a irmã dele. Na última vez que nós fomos visitar ele, fizemos um momento ali natalino com ele, nós tocamos ali, cantamos uma música com eles, com a família, e segundo a irmã dando testemunho, a médica diz que ele não tem mais o câncer, que ele já está curado do câncer. Mas o tratamento da quimioterapia, ela maltrata muito com as pessoas, né? E essa semana agora passada ele foi hospitalizado porque estava com a imunidade baixa. Então, a nossa oração por ele, para que o Senhor restaure a imunidade dele, fortaleça ele. E eu quero nesse tempo orar com os irmãos agora por esse Deus, para que ele ouça a nossa voz e dê uma palavra dessa. A irmã Raquel aqui está pedindo oração por irmão Amarildo e a esposa Célia. Estão com Covid. Vamos orar. Temos pastores também, irmãos, que estão com Covid. A irmã Nívia está fazendo um pedido de oração assim, muito importante também. A oração pelo nosso país, né? Nosso país precisa de uma intervenção divina. E eu creio, irmãos, que Deus já tem intervido no nosso país. Eu creio que o Senhor já tem feito alguns milagres no nosso país.
mas a luta não é fácil. Nós temos séculos de história de um país metido com bruxaria, com satanismo, com coisas que são muito complicadas na história do nosso país. Então não é da noite para o dia assim que as coisas vão se resolver. Nós precisamos realmente orar muito pelo nosso país. E ela coloca em especial aqui pelas famílias brasileiras. Nós temos sido, não só aqui no mundo todo, mas o nosso país tem sido atacado de forma tremenda, com valores complicadíssimos, e nós temos visto a sociedade muito enfraquecida, os valores enfraquecidos, o respeito pelos mais velhos, respeito por professores, respeito por pessoas destruídos. Numa nova geração que tem vindo e não tem ouvido não tem sido ensinada com valores bíblicos, cristãos. Então nós precisamos orar urgentemente também pela família brasileira. Vamos fazer isso sim, irmã Nívia. Vamos orar então a esse Deus que é todo-poderoso, a esse Deus que criou todas as coisas do nada. Ele pode fazer essa transformação no nosso país, se tivermos uma palavra de bênção a esse respeito, que é o que a gente vai ver amanhã, tá? Vamos orar juntos? Senhor Deus, quero louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor, Pai, porque a Tua palavra é rica. E, Senhor Deus, Tua palavra diz que ela não volta vazia, assim como a chuva que cai e que rega e que traz o alívio ao calor, mas que volta para como nuvem, e volta para o Senhor com o seu propósito realizado. Ela não cai por nada. O Senhor tem um propósito em todas as coisas que o Senhor criou. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que assim como a chuva, Pai, que faz tudo aquilo para que ela foi criada, assim a Tua palavra não volta para o Senhor vazia. E eu quero louvar o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que tem poder para curar, para fazer novas as coisas, para restaurar situações. E aqui nós queremos pedir pela nossa nação, Pai, nesse momento. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja trazendo à tona a verdade. Mas te pedimos, Senhor Deus, que a justiça seja feita no nosso país. Infelizmente, Senhor Deus, nós temos na alta cúpula da justiça do nosso país homens e mulheres que não têm temor do Senhor, Pai. Mas que, Senhor Deus, que haja justiça no nosso país sendo feita, não apenas surgindo o que tem de podre aí por baixo, mas que essas pessoas possam, Senhor Deus, serem alcançadas pela justiça também do Senhor, Pai. Olha para nossas famílias, Senhor Deus, olha para o valor que há, Senhor Deus, na nossa terra, tantas famílias sendo destruídas, tantos lares sendo destruídos, as drogas, Pai, destruindo tantas vidas, sejam jovens, sejam pessoas mais velhas, tantas pessoas sendo destruídas por causa das drogas. Tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso país. Eu quero te pedir, Senhor Deus, pelo irmão Amarildo e pela irmã Célia, Pai, que estão com Covid, tantos queridos, Pai, que estão enfermos com essa doença, pastores, famílias pastorais também, Pai, que têm sofrido com essa doença. Quanta gente, Pai, quantas vidas foram ceifadas com essa doença, e a gente quer colocar diante do Senhor, Pai, a vida dos nossos irmãos, desse casal querido, e queremos, Senhor Deus, colocar a vida de tantos irmãos queridos nossos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Senhor Deus, que têm sofrido com isso. Põe um ponto final nessa enfermidade, nessa pandemia, Deus. Traz à luz o que está escondido por trás disso tudo, Pai. E que, Senhor Deus, mais uma vez haja qualidade de vida na nossa sociedade, na nossa história. Que a gente possa arrancar essa máscara, Senhor Deus, e possamos voltar a ter contato uns com os outros de forma simples, de forma aberta, Senhor Deus, livre, Pai. Senhor Deus, toma nossas vidas. Toma, Senhor Deus, a vida do Dieguinho, que o Senhor possa, Pai, tocar no físico dele também. O Senhor é aquele que pode restaurar. O Senhor já deu a vitória, Pai, contra o câncer. Mas eu te peço, Pai, que esse garoto possa ser cuidado pelo Senhor, Pai, e nada, Pai, possa tocar o seu físico também, outra enfermidade, porque está baixa a sua imunidade, Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar dele também, Senhor Deus. E tantos queridos nossos que têm pedido ao Senhor, Pai, para que o Senhor restaure a saúde, restaure o lar, restaure os relacionamentos.
E eu te peço, Pai, que o Senhor restaure o nosso íntimo. É uma cura, Pai, que às vezes a gente não se atenta para nós mesmos, e às vezes a gente tem sofrido, tem atitudes que são erradas, Senhor Deus, não por aquilo que somos no Senhor, mas por aquilo que a gente crê que a gente é, por coisas que a nossa mente fala pra gente que a gente é, Pai, e que necessariamente nós não somos, Pai, porque somos criação do Senhor, criados para a Tua glória. E sabemos que a vida, as situações, até o nosso íntimo, Pai, fala coisas pra gente, Pai, que nos deixam para baixo, Senhor Deus. Cura o nosso interior também. Eu peço isso, Pai, agradecido porque sei que o Senhor ouve a nossa oração e me espanta saber que o Senhor é um Deus tão grandioso que criou todas as coisas, mas a Tua palavra fala que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. E eu te louvo por isso, Pai, porque o Senhor é um Deus que se importa, que ama a gente. Muito obrigado, porque o Senhor já ouviu nossa oração. Muito obrigado por esse tempo, por essa manhã que passamos juntos aqui. Que cada irmão aqui possa ter um dia abençoado na Tua presença, possa ver os Teus milagres acontecendo nas suas vidas. Eu oro isso agradecido no nome poderoso, amado do Senhor Jesus. Amém, Deus, e amém. Amém, amados. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia. Aqueles que quiserem estar amanhã e puderem estar amanhã juntos, nós vamos estar amanhã trazendo essa outra reflexão sobre aquilo que Deus, quando Deus fala para a gente. Amém? Deus abençoe seu coração, sua vida e tenha um dia cheio da graça do amor do Senhor. Fica na paz.